Olá, boa noite. Vou esperar um pouquinho para começar, para ver se mais gente chega. Boa noite, pessoal. Enquanto o pessoal não chega, eu vou me arrumando aqui um pouquinho. Não estou conseguindo acertar muito bem o microfone hoje. Mas está bom assim. Espero que estejam todos bem. Né? Sextou. E a gente está aqui para mais uma live para falar sobre King, né? Que é nosso assunto preferido. Mona Lisa, boa noite. Então eu quero dizer para vocês que já estão aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês por favor deixem nos comentários, ou então vocês podem deixar aqui no Instagram mesmo, né? Ou então lá na página no Facebook, beleza? Vou esperar só mais um minutinho para a gente começar de fato. Já vou agradecendo aqui a presença de vocês de hoje. Boa noite, Solange. Bom que você está aqui também. E eu queria só então, enquanto eu estou esperando aqui, para vocês que não viram, né, as lives anteriores, eu tinha feito a primeira falando do planejamento de um lugar, né, para ter um aquário de quinhos. Então, eu falei da disposição de tomada, de ralo, falei também da iluminação do ambiente, né, como que deve ser, para a pessoa planejar bem aonde ela vai colocar o aquário. Porque vamos e venhamos, não é um aquário de beta de 20 litros que você pode mudar de lugar assim facilmente, né? Um aquário de kings você já tem que pensar para você desmontar e colocar em outro lugar. Falei também das dimensões do aquário, né? O aquário ideal para king, qual o tamanho que deve ser, tamanho mínimo, né? No caso. Falei do móvel, né? Esse foi o conteúdo da primeira live. Na segunda live, foi falado especificamente sobre a filtragem. Então, eu falei sobre as mídias, falei sobre os tipos de filtro e falei também sobre as etapas de filtragem. Então, é uma parte bem importante, porque a gente sabe que a filtragem ela é o coração do aquário, né? Se a filtragem não for boa, né, vai deixar a qualidade da água aí muito a desejar. Né? E não é isso que a gente quer para os kings. Ô, Denise, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai começando, já tem, né, bastante gente. E vamos partir, então, da onde a gente parou, né, na aula passada, na live passada, né? E eu queria, então, conversar hoje com vocês a respeito de aquecedores e resfriadores, né? Então, a gente sabe que King, né, o ideal para ele é entre 18 e 24 graus, por questões de origem, né? A própria genética dele favorece, né? Funciona melhor, questão de metabolismo, nessa faixa de temperatura. Né? O que eu falo sempre, muito embora a gente já tenha aqui muitas gerações de King nascidas aqui no Brasil, né? Então eles já estão mais habituados a uma temperatura mais quente, mas o ótimo do metabolismo ainda funciona, né, na temperatura original. Né? Então, a gente sabe que a temperatura, então, ela influencia muito no metabolismo, né, desde a respiração do peixe até a reprodução, mexe muito com a parte hormonal. Né? Então, quanto mais fria a temperatura, né, quanto mais próxima do ideal da temperatura dos quinhos, a gente percebe o quê? Né? Existe uma baixa na taxa do crescimento, existe também menos fome, né, entre aspas. Então, se eles comem menos, eles produzem menos fezes, o que é bom para a qualidade da água, bom para a filtragem. Né? Então, assim, com relação a aquecedores, né, aquecimento, se você não mora numa região com inverno muito rigoroso,
que acho que aqui no Brasil realmente, acho que é só no sul, né, que a gente tem um inverno mais rigoroso. Um termostato, né? Aquecedor não seria o caso, somente aquecedor. Depois eu vou contar uma historinha para vocês sobre isso. O termostato regulado a 20 graus seria ótimo, porque daí você evitaria de ter oscilações bruscas, né? Então, acho que para o nosso Brasil, para a maioria das nossas regiões aqui, o inverno seria com a regulagem nessa temperatura, né? Ou seja, o mínimo de quase todos os termostatos, regulado em 20, apenas para não ter oscilações bruscas. Porque os quinguios ficam muito bem na temperatura de 18, 20 e poucos graus, né? Eu até estava comentando esses dias aí, quando eu estive lá na Itália, eu visitei Roma e em uma das ruínas tinha um laguinho de quinguio, né, artificial. A temperatura ambiente estava 8 graus. Agora vocês imaginam a temperatura da água. E estava cheio de quinguio comum, né, nadando muito ativamente, todos normais, todos perfeitos. Então, assim, para quinguio, em termos de metabolismo, essas temperaturas são ótimas. Tanto que quanto mais definidas as estações do ano, mais certinho é o metabolismo deles com relação à reprodução, né? Existem as desovas nas épocas certas. Bom, mas o que eu ia contar para vocês é o seguinte, né? Na época que eu comecei no aquarismo, não existia o termostato, né? Era só aqueles aquecedorzinho branquinho que você ligava na tomada e o problema era teu de saber a hora que a temperatura tinha atingido o que você queria, né? Então você tinha que ser responsável de desligar na hora certa. Aí imagina o que acontecia, né? A gente ligava, ia fazer alguma outra coisa, se distraía completamente. Eu sei que, infelizmente, eu cozinhei muito peixe nessa época. E não era quinguio, não, eram outros peixes, né? No meu início de aquarismo, eu tinha outras espécies, né? Eu gostava muito de colisa, os pecílios, né? Plati, paulistinha, os espadinhas, perdão, que é pecílio também. Tricogaster, então vocês imaginam o que acontecia, né? Claro que me chateava demais, mas, né, uma vez fui dormir, deixei ligado, fui dormir, chegou de manhã, todo mundo cozido. Né? Triste, mas infelizmente no início do aquarismo a gente comete essas coisas. Mas enfim, voltando à nossa live, né, então a questão de termostato seria isso mesmo, né? A gente tem vários modelos aí. E o que é recomendado é o seguinte: se você não mora numa região muito fria, 1 watt por litro é suficiente. Se você mora numa região de inverno mais rigoroso, então seria 2 watts por litro. Tá? Então, de acordo com a litragem, né, você faz o cálculo e compra aí um termostato adequado. Né? Para quem não conhece, esse é o termostato. Né? Então, facinho, você tem a regulagem aqui. Você regula aqui a temperatura. Quando ele atingir a temperatura, ele vai desligar sozinho. Né? E a temperatura vai abaixando, ele vai ligar novamente, e assim ele vai mantendo constantemente. Beleza? Agora, passando para o oposto, né, vamos falar dos resfriadores. Eu acho que aqui no nosso país a gente se preocupa mais, né, em resfriar a água, né, do que no caso de aquecimento. País tropical, a gente tem sempre muito calor. A gente entrou no outono aí, mas não estou vendo nada de outono até agora, pelo menos aqui. Então, a gente precisa ficar alerta, né? Porque as temperaturas altas, elas também diminuem a quantidade de oxigênio dissolvida na água. Né? Então, quanto mais quente, menos oxigênio você tem, né? Menos oferta. E a gente sabe que os quinguios, por serem peixes de água fria, têm uma demanda de oxigênio maior. Né? Beleza, então,
Temperaturas a partir de 28 graus já não são legais para quíngio, né? Mesmo aí com relação ao metabolismo, a gente sabe que então aumenta, né, acelera o metabolismo, eles comem mais e obviamente produzem mais fezes, né? O que acaba também impactando a filtragem. Então, o que a gente pode fazer, né, para minimizar? Primeiro, né, acho que a forma mais simples que a gente vê, né, e inclusive eu uso, que são as garrafas congeladas. Qual é o problema desse método? Dificilmente você consegue manter estável, né, a temperatura. Porque, tudo bem, você põe a garrafa lá de água congelada. Descongelou, né, vai descongelando, deu uma baixada na temperatura, logo depois ela vai começar a subir novamente. Então, você teria que ficar repondo isso direto, né? Isso nem sempre é viável. Então, você pode dar margem aí para criar oscilações, né? O segundo método que muita gente usa são os coolers, né? Então, aquelas ventoinhas, e muitas lojas aí fazem a venda, né, das ventoinhas em série, que é para você colocar, né, em cima do aquário, e com esse método de ventilação você consegue diminuir aí uns 2, 3 graus. Que a Solange aqui está me falando. Ah, sim. Para quem mora em região fria, ligando o aquecedor no aquário, aí a conta de energia vai lá em cima, com certeza. Então, no verão é muito complicado a alta da temperatura, né, por causa disso. Então, as ventoinhas, gente, é um método legal, né, porque, inclusive, ela tem um custo acessível, né, então, você consegue aí baixar um pouquinho, uns 2, 3 graus, né, que muitas vezes é suficiente. Eu costumo deixar aqui nos 26 graus, né, na medida do possível. Eu acho uma temperatura bem legal, bem interessante. Agora, um outro método, né, de baixar a temperatura seria o uso do chiller. Mas o chiller, a gente sabe que tem um custo muito alto, né? Ele é utilizado principalmente pelo pessoal de marinho, né? Então, para quem nunca viu o chiller, é esse cara aqui, ó. Ele funcionaria como um ar-condicionado, vai? Então, você regula, né, a temperatura e a água vai passando aqui, né? Ele vai refrigerando a água e mantém constantemente a temperatura que você regulou, né? Então, aqui tem as conexões de entrada e saída da água. Esse cara aqui, foi o que eu falei para vocês antes, que são, quer dizer, as ventoinhas em série, né? Que é bem interessante também. Então, é isso, gente. O chiller funcionaria mais como, né, mais ou menos semelhante ao ar-condicionado. Né, você teria realmente, assim, ficaria completamente sossegado com relação à temperatura, mas ele tem um alto custo, né? Então, para muitas pessoas, ele não é acessível. Eu também não usaria, não dá certo aqui. Boa noite, King Gold, boa noite. Então, gente, com relação, né, a aquecimento e a refrigeração, né, era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando também, né, que quando a água está muito quente, é necessário, então, colocar, né, fazer uma oxigenação extra. Como que a gente pode fazer isso, né? A gente sabe que as taxas de oxigenação, elas aumentam quando você produz movimentação na superfície. Então, o que eu faço aqui, às vezes, principalmente na caixa d'água, né, que tem um volume de 1.000 litros, não há garrafa de água congelada que aguente, né, que dê conta. Então, o que eu faço? Eu coloco 2 compressores, naquele compressorzinho, né, normal de oxigenação, com a pedra porosa. Agora, entendam o seguinte, não são as bolhas produzidas pela pedra porosa que vão fazer o efeito, que vão oxigenar a água. Não.
É a movimentação da superfície, né, da água, que faz com que as trocas gasosas sejam mais eficientes. Então, consequentemente, isso vai aumentar a oxigenação da água, né? E a gente sabe que os quingues sofrem muito, então, com esse problema no verãozão aí que a gente tem, né? Beleza? Então, posto isso, né, colocado aí o lance de aquecimento e de refrigeração, eu gostaria agora de falar com vocês a respeito de iluminação, né? Eu aqui, francamente, eu não uso iluminação artificial, né? Eu mantenho aqui a caixa d'água e os aquários num cômodo bem iluminado, embora seja fechado, e eu prefiro que mantenham fotoperíodo natural. Por quê? A gente sabe também que temperatura e fotoperíodo mexem com hormônios, né? Então, isso tudo interfere com reprodução, principalmente. Então, eu prefiro que tenha um fotoperíodo natural, né? Então, chega à noite, os peixes descansam, têm o descanso natural deles, né? Eu gosto de manter dessa forma. Não pega sol direto, é somente iluminação mesmo. Porém, eu não tenho plantas, como a Solange. A Solange teve a sorte de ter os quingues dela, que não atacam as plantas, né? Então, ela pode decorar o aquário dela muito melhor. Eu nunca consegui essa façanha, né? Os meus quingues todos sempre destruíram todas as plantas, sempre comeram tudo. Uma vez, gente, eu tentei a Equinodoros, né? A Equinodoros, a Solange sabe dessa história. A Equinodoros, ela tem uma folha mais larga, né? E não é assim uma folha tão tenra. O que aconteceu? Eu coloquei lá Equinodoros no aquário, né? Tudo bem, no início até eu achei, vai dar certo, né? Aí ela começou a soltar broto. Foi só começar a soltar broto, os quingues foram lá. Nossa, gente do céu, fizeram uma festa nos brotos. Nossa, detonaram os brotos todos. Sabe, nascia, começava a crescer, eles já iam lá e já comiam. Óbvio que a planta não conseguiu crescer, né? Não conseguiu se desenvolver. O que aconteceu? Acabou morrendo. Então, eu perdi a Equinodoros assim, em questão de meses. Depois disso, eu falei, desisto, né? A única planta que eu consigo manter aqui é a núbia, né? Tanto faz a núbia nana ou a lanceolata, que é aquela maior, essas realmente eles não conseguem, tá? Mesmo o broto já é uma folha muito dura, né? Então, mas é a única planta que eu consigo ter, né? Então, agora, veja bem, a núbia não é uma planta que exige uma iluminação de excelência, muito pelo contrário, né? Ela vai com uma iluminação bem assim, bem natural mesmo. Então, é mais uma coisa que favoreceu aqui a minha decisão. Mas para quem tem planta, para quem tem a sorte de ter, né, como a Solange, quingues comportados, precisa ver a necessidade das plantas, né? Qual é o fotoperíodo ideal e qual o tipo de lâmpada ideal também, né? Então, assim, precisa tomar cuidado também para que o fotoperíodo não seja muito longo. O recomendado é entre 8 e 10 horas de fotoperíodo para as plantas terem um bom desenvolvimento. Não é recomendado, que nem tem gente que gosta de deixar a iluminação durante a noite, isso não, gente. Porque os peixes também necessitam de repouso, né? Eles precisam muito ter aquele descanso deles. Fora que, se o teu fotoperíodo for muito longo, o que vai acontecer? Você vai começar a ter problema de algas no seu aquário. Então, vai começar a ter água verde, vai começar a ter um boom aí de algas no teu vidro, nos teus equipamentos, né, em todas as coisas. Agora aqui, pessoal, só para ilustrar, né, para quem não sabe, né, então, nós temos vários tipos de luminárias. Tem luminária tubular, né? Tem também as mais usadas agora, que são as luminárias de LED, que são assim mais econômicas, são coloridas e
dão uma iluminação assim muito potente. Então, aí isso vai também de acordo, né, com a litragem do teu aquário, né? Isso é uma coisa que você teria que pesquisar no caso de querer luminária, tá? Uma outra coisa que tem que lembrar, gente, não é só a questão da superexposição, não, tá? Uma iluminação muito fraca também faz com que os químbios desbotem. É, porque as células, né, os cromatóforos, que são as células de pigmento dos peixes, elas necessitam de uma quantidade X de luz para estimular a produção de pigmento. Então, se você não dá esse mínimo, os peixes vão desbotar. Principalmente os peixes, né, os black, né, os azuis, né, aqueles oranda blue, eles tendem a desbotar demais. Alguns chegam a ficar até quase brancos. Tá? Eu tenho aqui, eu tinha, né, no caso, o blue, que era um king oranda, grandão, né? E eu pude ver isso assim na prática. Por quê? Eu morava numa casa que tinha as telhas leitosas, né? Então passava assim muita luminosidade, muita mesmo. E né, o lago que eu digo caixa d'água, ficava justamente ali, era tipo uma clarabóia. Gente, mas ele tinha uma coloração assim muito intensa, né? Um colorido assim muito bonito. Aí eu me mudei de casa, né? Para a casa que eu fui posteriormente, a caixa d'água ficou num cômodo fechado, né? Normal assim, um quarto, né? Praticamente um quarto. O que aconteceu? Depois de um mês mais ou menos, ele começou a desbotar, né? Ele não chegou a ficar assim, né? Atender quase branco, não, isso não. Mas ele chegou a ficar muito mais pálido do que ele era naquela outra casa onde tinha muito mais luz, né? Então, isso a gente consegue ver na prática. Então, a aquaponia também é interessante, Denise. O teu lago eu acho magnífico, lá o teu lago banheira. É muito bonito. Ah, quem está aqui? Ô, Simone. Boa noite. Ai, ai, sujou o ambiente. Olha o comentário. Bom, gente, então com relação à iluminação é isso, né? É só dar uma pincelada mesmo, né? Porque no nosso caso, assim, eu não sei, acho que não são muitas pessoas que conseguem conciliar químio com planta, né? Então acho que muita gente nem tem esse problema de estar preocupado com iluminação para a planta. Mas enfim. Bom, vamos lá. O próximo passo agora, né, que eu queria comentar com vocês, conversar aqui, é em relação ao substrato, né? O substrato é um item importante no aquário, mesmo porque existe biologia, né, que se instala nele, né? Claro que é muito menos do que lá nas mídias biológicas que a gente tem no filtro, mas assim mesmo existe, né? A gente tem aí agora uma onda crescente do Body Bottom, que é uma configuração de aquário muito prática que eu vou abordar logo, né? A gente vai falar dele. Eu acho assim, eu gosto, até tenho, né, um Body Bottom, realmente é muito prático, né? Acho que quem adota dificilmente volta atrás, mas eu ainda acho o aquário com substrato mais bonito. Por quê? Porque ele deixa mais natural, né? Ele deixa um visual mais natural e eu acho que os peixes gostam também de remexer o substrato. Então, eu ainda tenho, né, um dos meus aquários, o aquário de 240 litros, perdão, com substrato, né? Então, nós vamos falar especificamente como, né, configurar esse substrato. A principal observação, gente, é em relação ao tamanho, né, da granulometria do substrato. Tem gente que gosta aí daqueles pedregulhos de rio, né, porque realmente dá uma aparência bem natural e eu também acho bonito. Mas se você
optar por uma granulometria muito grande, aí não é bom. Por quê? Porque vai ter muito vão entre um pedregulho e outro. E o que vai acontecer? Fezes, resto de ração, ração que não conseguiu ser consumida pelo peixe, ela vai entrar tudo ali naquele vão. Então, você vai ter uma possibilidade de pico de amônia muito grande, né? Fora que não é muito prático quando você for fazer a sifonagem, né? Dificilmente você vai conseguir tirar toda aquela sujeira que fica mais no fundo, né? Porque a sujeira ela vai penetrando naqueles vãos cada vez mais fundo. Então, isso torna-se complicado, né? E eu falo desse tipo de substrato aqui, olha, né? Que são, perdão, aqui, que são esses pedregulhos maiores mesmo, tá? São verdadeiras pedras mesmo, né? Então, eu não recomendo esse tipo de substrato, gente. Tá? Não recomendo mesmo, porque é problema. Fora que os quinguios, como a gente sabe, eles são pastadores, né? O que é isso? Eles gostam de ficar lá, né, remexendo no substrato em busca da comida perdida, né? Então, isso a gente sabe muito bem. O que acontece? Os quinguios têm aquela mania de sugar, né? Então ele suga o substrato e depois solta, justamente para ver se pegou comida junto. O que é perigoso acontecer? Né? Ele engolir, né? Ele sugar um desses pedregulhos, o pedregulho entalar na faringe e ele não conseguir cuspir de volta. Então, nem sempre a gente consegue ajudar, né? A gente tem aí vários relatos de caso que o quinguio morreu entalado, né? Morreu com pedregulho entalado na faringe, porque realmente não dá para tirar, né? Em alguns casos é possível, em outros casos não dá. Então, corre-se também esse risco. Então, temos aí, né, mais um porquê de não escolher esse tipo de substrato. Qual o melhor substrato, então? Uma granulometria de 1 ou 0. Né? Cascalho de rio de 1 ou 0, por duas razões. Primeiro, você acaba com esse perigo do peixe entalar com algum pedregulho. Segundo, não vai atrapalhar a sua sifonagem, porque não tem como a sujeira entranhar, porque não vai ter vão, né? Então você facilmente consegue acabar com isso, né? E terceiro, que fica um visual mais bonito, mais delicado no aquário, né? Então seria esse tipo de substrato aqui, ó. Né? Seria tipo areia grossa mesmo, tá? Eu tenho aqui, né, no meu aquário. Né, é muito bom, eu recomendo. Eu fiz até uma mistura aí de substrato, eu coloquei também o cascalho mineiro, que é um pouco mais escuro. Então fica um bege assim mais escuro também, que é interessante. Né? Agora, isso a gente falando com relação a tamanho. Né? A gente precisa prestar também com relação a tipos de substrato. Espera aí, só um minutinho. Perdão, aqui o comentário já subiu e eu não consegui ler ele todo. Quem fez o comentário sobre que está apanhando muito para dimensionar a filtragem dos aquários? Então, eu fiz essa abordagem na live passada. Tá? Se você quiser, você pode ir lá na página do Facebook da Aquário de Quinhos, que a live está lá. Tá? Procura lá que a live está baixada lá. Ou então você me pergunta depois, né, aqui no Instagram mesmo, no direct, que eu te respondo. Beleza? Então, Simone, é complicado. Muita gente fala realmente que perde peixe, né, com pedregulho entalado. Né? Dá um dó isso, gente. Bom, mas voltando. Né, falando agora dos tipos de substrato. A gente precisa também tomar cuidado com isso na escolha do tipo. Né? A gente tem aí
vários tipos, né, inclusive várias cores, né, mas a gente precisa ver se a gente pode colocar isso no aquário. Aqui vou abordar alguns. Muita gente gosta do basalto, eu também gosto do basalto. Só que o basalto você precisa tomar cuidado porque ele tem pontas, né, ele tem arestas muito pontiagudas. E, né, com os quinguios naquele frenesi de buscar comida, pode ferir, né, pode provocar aí pequenos ferimentos na boca, né, então isso também não seria muito agradável. O basalto ele é bonito pela cor, né, então se você tem um aquário de fundo todo preto, ele vai destacar a cor dos quinguios, né? Solange que tem, né? Eu lembro que eu vi um aquário seu, acho que há pouco tempo. Mas é muito bonito porque destaca, né, a cor dos peixes. A maioria dos nossos quinguios aí são laranja, gangue laranja, branco, ou então uma combinação dessas cores, né, como o cálico e tal. Então fica muito bonito você ter um substrato preto e um fundo preto por trás também. Fica lindo, fica maravilhoso. Mas tem essa complicação, então precisa tomar cuidado. Um outro tipo de substrato que não recomendamos também, né, não é recomendado para quingo, é aquele substrato de origem marinha. Então, o que, que é? Aragonita, dolomita, né? Esses devem ser colocados com muita parcimônia, porque eles vão servir exclusivamente para regular o pH, né? Principalmente a aragonita. Né? Só que você não pode ter só aragonita, um substrato só de aragonita, porque você vai ter aí um pH de 8 para mais. E isso para quinguio não dá, né? O quinguio não vive bem nessa faixa de pH. Então, assim, se você tiver, né, problema de pH, às vezes tem aí um pH um pouquinho mais ácido, você pode utilizar aragonita, né, para regular isso, mas você tem que colocar aos poucos. Né? Então, o que, que você faz? Você coloca uns 100, 200 gramas, né? Isso dependendo muito do volume do aquário, obviamente. Espera 1 ou 2 dias, mede. Né? Ah, não chegou ainda no pH que eu quero? Coloca mais um pouco. Né? Então, tem que ser colocado bem aos poucos para que você não acabe aí alcalinizando demais a sua água. Né? Beleza? Agora, um outro ponto que eu quero chamar a atenção, principalmente quem vai montar aquário para criança. Né? A gente sabe que criança gosta de tudo muito colorido, né? Tudo muito vivo, né? Mas não caiam na tentação daquelas pedrinhas coloridas. Por quê? Essas pedrinhas que são coloridas artificialmente, com o tempo elas vão liberando, né, aquela tinta na água. E a gente sabe que essas tintas, né, podem intoxicar os peixes, né, não necessariamente pode levar à morte, mas pode levar a doenças, né, pode ter aí algum efeito maléfico para os peixes. Né? Então, por mais que se queira, por mais que a criança queira, essas pedrinhas coloridas artificialmente não, gente. Não dá para ter no aquário, tá? E a gente encontra aí facilmente, né, nas pet shop, em lojas de jardinagem, principalmente, tá? Então, isso não dá. Agora, veja bem, se for cascalho de rocha de coloração natural, a rocha é naturalmente daquela cor, aí tudo bem. Né? Aí você pode usar sem problema nenhum, desde que ela não interfira no pH. Isso você precisa estar sempre vigilante. Né? Beleza? Então, acho que com relação a substrato, foi abordado aqui tudo o que a gente deve observar na escolha. Né? Então, existem assim, né, a gente pode misturar, né, substrato preto, substrato marrom, substrato
de várias cores, né? E dessa forma colorir, né? Deixar um fundo mais colorido, mas desde que seja natural. Tá, gente? Então, acho que é isso de substrato. Se vocês quiserem, se eu estou esquecendo de abordar alguma coisa com relação ao substrato e vocês lembrarem, me perguntem, por favor. Né? Então, que horas são? Nossa, já é essa hora? Caramba, eu pensei que fosse dar tempo de abordar mais coisa. Já passamos meia hora aqui conversando sobre tudo isso. Né? Então, muito interessante, gente. Agradeço, né, vocês que estão aqui. A gente vai abordar, né, em outra live outras coisas, né, outros itens necessários para montar assim num aquário de king, principalmente com relação à decoração, né, o que deve ser levado em conta, o que não deve ser levado em conta, né, principalmente com relação à rocha, né, é o mesmo problema do substrato. A gente precisa ver se interfere ou não com o pH, e tem um modo muito fácil, né, da gente ver isso. Eu estou ficando rouca já. Que é aquele lance de raspar, né? Fazer uma raspagem na superfície da rocha, colocar aí umas gotinhas de vinagre, né, ou o ácido buffer e ver se borbulha. Se borbulhou, com certeza essa rocha vai acidificar a sua água, né? Então, não convém que você coloque no aquário. No aquário sempre tem que ser alguma coisa inerte, né? Rocha inerte, substrato inerte, tudo inerte, justamente para não ter esse problema. Simone, você tem vinil preto aí, em algum dos seus aquários também? Olha, gente, eu tentei uma vez, mas eu não pus o vinil, né? Porque o meu aquário estava já montado, era difícil depois mexer nele, né? Eu acabei colocando uma cartolina preta por trás. Não ficou ruim, não, mas é óbvio que não é a mesma coisa, né? Do que um serviço bonitinho, né? De um vinil preto bem colocado assim de fundo. Fica maravilhoso. Para quem tem gangue laranja, como eu e a Solange, acho que muito mais gente deve ter também, fica muito bom, né? Então, precisa sempre testar, gente. Toda vez que for colocar alguma rocha, é bom testar. Tá? Principalmente rocha que a gente não sabe muito bem a procedência, né? Não tem certeza, né, do que é. Então, na dúvida, não custa, né? Sempre é bom aí fazer um teste para ver se está tudo em ordem. Eu acho que eu não esqueci de falar nada. Ah, gente, só mais uma coisinha, tá? Voltando lá, né? Só uma ideia, assim. Voltando no lance da iluminação, tá? Eu sei que muita gente tem problema para controlar o fotoperíodo porque fica muito tempo fora de casa ou porque está viajando, né? Alguma outra razão assim. Então, esse problema pode ser resolvido com o quê? Com um timer, né? Muito fácil, o timer é barato, ele não é um aparelho caro. Você regula lá o horário de ligar e desligar, né, a luz. Então, pá, você resolve esse problema de não ter como controlar fotoperíodo, tá? Era só uma coisa que eu achei bem útil e esqueci de falar aí quando eu abordei a questão da iluminação. E aí, gente? Alguém quer colocar mais alguma pergunta aqui nos comentários? Sim, sim, o formato das rochas é importante, bem lembrado, Solange. Né? Então, para King, a gente precisa sempre priorizar, né, rochas sem ponta, rochas sem aresta nenhuma, por quê? A gente tem os nossos gordos aí, né, principalmente o véu, né, o King o véu. As caudas são muito longas,
né? Então, corre o risco do quê? De rasgar, né, a hora que passar aí nessas arestas. E isso tudo também pode ser agravado na época da reprodução, né? Naquele frenesi de perseguição de macho com fêmea. E aí acaba rasgando as caudas, acaba ferindo, o que pode abrir porta para infecções. Né? Então, isso a gente não quer, né? É muito complicado. Então, sempre rocha sem ponta. Tá? Depois, né, na próxima live, eu vou abordar justamente esse lance de colocar rocha no aquário, né, de fazer toca, de fazer decoração com rocha. E a gente vai ver mais detalhes também com relação a isso. Então, gente, assim, por hoje é esse o conteúdo que eu queria passar para vocês, tá? Então, eu queria saber se alguém mais quer perguntar alguma coisa aqui, né, para eu falar agora. Obrigada, Simone. Muito bom ter você aqui. Obrigada também pela força aí na divulgação. Te agradeço muito. Então, na próxima, né, na semana que vem, a gente vai ter outro bate-papo desse, né, seguindo aí Opa, meti a mão aqui. Seguindo aí nas dicas para como montar um aquário de quínguios de sucesso, né? Que muita gente teve, né? Às vezes nem é aquarista iniciante, né? Já é aquarista há algum tempo, mas vai ter quínguio pela primeira vez, né? Então, quer saber como, né? Como que deve ser um aquário. Ou então mesmo para iniciante que está pensando em montar um aquário para quínguio, mas não sabe muito bem como configurar, né? Às vezes não tem segurança aí nas informações que está encontrando na internet, beleza? Então, povo, era isso aí, né? Obrigada, gente. Agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Né? E sigam lá, continuem seguindo aí o Instagram, continuem seguindo a página lá no Facebook, tá? Para a gente continuar aqui a nossa conversa. Já tem aí outros assuntos que eu vou abordar também, né? Já fugindo da montagem de aquário para quínguio, né? Mas é claro, tudo focado em quínguio, beleza? Se vocês tiverem sugestões de temas aí, podem deixar também, que daí eu vou fazendo live, eu vou abordando os assuntos com vocês, beleza? Então, uma boa noite. Aqui a chuva chegou. Então, ótimo para ver se dá uma folga para esse calor que está nessa cidade, gente. Beleza, então? Então, uma boa noite para vocês e até a semana que vem a gente vai conversando. Um beijão para todos, gente. Até.